Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 3 de maio de 2022. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental, anos finais, e os alunos que estão presentes hoje são eles: a Vitória, a Evelyn, a Ana Laura. Eles têm. A Júlia, até o seu nome. O Enzo, o Igor e o Geiso. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje. Porém, essa aula é gravada e postada no YouTube e enviado o link para todos os alunos. Para aqueles que faltaram, possam colocar suas atividades em dia. E para aqueles que estão presentes, possam rever em caso de dúvida. O canal é youtube.com/Ricardo Henke. O material que nós estamos estudando é o currículo em ação de matemática. Ele é fornecido aos meus alunos de maneira impressa através do Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. Nós estamos na situação aprendizagem 1 e vamos dar continuidade. Tá? Então é a parte 4. Quem não fez, faça. A habilidade que nós estamos estudando é a habilidade EF08MA02. Resolver e elaborar situações problema usando a relação entre potenciação e radiciação para representar uma raiz como potência de expoente fracionário. Objetos de conhecimento, potenciação e radiciação. Observação, estudamos isso nas aulas do material Aprender Sempre, volume 1, sequência de atividade 4. Lá na página 9, fala um pouco sobre a situação aprendizagem 1. Fala que vamos explorar situações com potenciação, utilizando expoentes inteiros, utilizando representações geométricas, além de atividades trabalham algumas propriedades da radiciação e notação científica. Vamos lembrar. Então vamos lá, vamos lembrar um pouco. Quais são os quadrados na potência? O que são quadrados na potência? Desculpa, o que são quadrados na potência? Vocês lembram o que é quadrado na potência? Não. O que é quadrado na potência? Quando você tem um valor multiplicado por ele mesmo. Então, se aqui for 4 vezes 4, você vai falar que é 4 ao quadrado. E por que é o nome quadrado? Porque quando você faz 4 de um lado e 4 do outro, que figura geométrica que ele forma? Um quadrado. Por isso que a gente fala que ele é ao quadrado. Certo? O que são cubos na potência? Não é vezes 3. Cubo vezes cubo. Ele vezes ele mesmo. É quando você tem o mesmo número multiplicado entre eles por 3 vezes. Por exemplo, aqui seria 5, aqui seria 5, aqui seria 5. Então seria 5 elevado ao cubo. Certo? E por que ele recebe esse nome de cubo? Porque a figura geométrica que forma isso, ele fala que tem um lado de 5 centímetros, por exemplo, outro lado de 5 centímetros e a profundidade de 5 centímetros. E aí que figura geométrica que forma isso? Um cubo. Por isso que ele recebe o nome de cubo. Não tem outros. Os outros não tem. Quando o expoente é 4, nós não falamos nada diferente. É elevado à quarta potência. Quando o expoente é 5, elevado à quinta potência. Quando o expoente é elevado a 3, a gente pode falar 5 elevado à terceira potência ou 5 ao cubo, tá?
Notação científica. O que janho é a notação científica? Já ouviram falar ou não? Sim, não sei não. Ó, Não, na aula passada. Mas eu não vi na aula passada. Não, na aula passada, semana inteira passada tinha dado essa coisa nas perguntas. Ah, então eu sei. esse número é um número grande ou um número pequeno? É um número pequeno. Pequeno? Mas nem vai casar. É sim, o zero. Eu acho que eu não vou saber nem ler esse número, pra você ter uma ideia. Eu sei. Então tá, que número que é? 100 milhões. Milhões? 100 Ó, trilhões. aqui é a unidade simples, aqui é a unidade de milhar, milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões. Errou, viu, Júlia? 100 quadrilhões. Professor, como que eu faço isso aqui em notação científica? Só põe a... 10 elevado a quantos? Tem que ver quantos zeros. Isso, Vitória. Eu tenho que contar quantos zeros tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, 10 elevado a 17. Isso é notação científica. Nossa, como é? Quando você tem um valor muito grande e você resolve ele em potência. E geralmente a notação científica tem a base 10. Aí você olha lá e você vai falar assim, nossa senhora, e esse número aqui então? Como eu faço para ir em notação científica? Se vai pegar o primeiro número, qual é o primeiro número? 3. Vai pôr uma vírgula nele e vai copiar número até que não tenha mais número além de zeros. Quem é o próximo número? 5. Tem mais algum número tirando zeros? Não. Aí você vai fazer vezes 10 elevado a quê? A vírgula não está aqui, imaginária? Sim. Quantas casinhas tem depois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então 10 elevado a 7. Isso aqui é uma notação científica também. Quando você pega um número muito grande e transforma ele em um número em notação científica. Certo? Tudo isso aqui era revisão. Então, página 12 agora. Atividade 2. Potências em valor astronômicos. Astronômicos são muito grandes ou pequenos? Muito grandes. 2.1. Essa é uma pergunta desafiadora, que, além de permitir a retomada da discussão sobre o cálculo de potências, a partir do seu significado, também possibilita a compreensão de que contar o número de algarismos necessários para a escrita de uma potência de base 10 é muito simples, bastando, para isso, olhar o expoente da potência. E isso ocorre porque o nosso sistema de numeração é base 10, ou seja, é decimal, que já foi discutido em detalhes nas atividades sobre o sistema de numeração proposta no 6º ano. Vocês estavam lá no 6º ano, quando a gente começou a explicar, lembra que a gente começou antes de entrar a pandemia. Vocês tinham, lembra que tinha a flor de lótus, tinha o calcanhar, os números. Mas por que será que o nosso sistema é decimal? Eu tenho isso no caderno, senhor. Talvez seja... Porque o ser humano usava o que para contar? Pedras. Né? Mas antes de ele contar pedras, por que ele trocava 10 pedrinhas por uma pedra maior? Por que 10? O porquê 10? O porquê o 10? Por exemplo, assim, as 10 pedrinhas pequenas, ele trocou... Não, esse eu já sei. Ele troca por uma pedra que valia 10. Eu quero saber o porquê que ele trocava 10 pedrinhas. Onde que ele tirou 10 pedrinhas? Por que ele não... Isso, mas por que o 10? Por que ele não era cada 7? Porque o número era par. Até hoje nós temos essa herança daqueles homens. Não. Imagina, o que eles usavam para contar? Antes de ovelha, essas coisas. Até hoje nós temos para contar? Quando eu vou falar para vocês 5 mais 8, o que vocês podem usar? O quê? Os dedos. Quantos dedos nós temos? Adivinha por que então que era 10? Porque tinha 10
10 dedos. Ah, mas eles usavam do pé, graças a Deus não, né? Senão até hoje tava com o chulezão aí na hora de fazer conta. Eles não usavam, então o sistema decimal por conta de 10 dedos, por isso que se chama decimal. O binário, que é feito no computador e nos celulares, é sistema base 2. Ele só tem 2 algarismos, ou 0 ou 1. Ou não tem energia, ou tem energia. Mas como que o sistema binário surgiu antes da informática? Porque é matemática. Aí tiveram a ideia de usar o sistema da matemática para criar os primeiros computadores lá, para guardar informações através de cartões perfurados, tá? Ou era 0 ou era 1, ou o cartão estava perfurado ou não, né? Então vamos lá, continuando. Que já foi discutido com detalhe o sistema de numeração proposto no 6º ano. Diversas áreas da ciência que trabalham rotineiramente com números muito grandes ou muito pequenos utilizavam amplamente a linguagem das potências na representação desses números. Por exemplo, a velocidade da luz no vácuo é de aproximadamente igual a 3 vezes 10 elevado à quinta potência quilômetros por segundo. Qual seria o valor dessa velocidade em metros por segundo? Escreva na forma de potência. Então, primeiro, vamos transformar isso daqui. Qual é a velocidade mesmo? 3 vezes 10 elevado a 5. Isso aqui é em quilômetros. Cada quilômetro tem quantos metros? 1000. Mas então eu tenho que transformar o 1000 em potência. Como que fica esse 1000 em potência? Fica o 10 elevado a 3. elevado a 3. Chore. 10 elevado a 3 é 1000. Por quê? Ah, professor, eu não acredito nisso. Então faz lá. 10 vezes 10 vezes 10. Tem que dar 1000. 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 10 dá 1000. Realmente. Então é só eu pegar isso aqui e multiplicar por 1000 metros. E 1000 metros em potência é 10 elevado a terceira potência. Pronto, professor, terminei? Não, ficou estranho. Ficou muito estranho. 3 vezes 10 elevado a quinta vezes 10 elevado a terceira. Quando eu tenho duas potências com bases iguais, Júlia, presta atenção, bases iguais. Então, mas eu preciso que você olhe aqui, que isso aqui não tem aí. Com bases iguais e expoentes diferentes, o que eu faço? Mantém a base e soma os expoentes. Perfeito. Parabéns. 5 mais 3 dá 8. Vezes o 3 está na frente. Dá para fazer mais alguma coisa? Não. Isso daqui. Isso aqui está em notação científica. Meu Deus, como que eu faço então em normal? Eu quero saber em metros. Quantos metros? É mais do que 1000 metros? Só 1 quilômetro já dá 1000 metros. Como que eu vou descobrir então? Eu vou executar isso aqui. Você pode fazer 10 vezes 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 10, mas vai dar muito trabalho. Então o que acontece? Eu vou colocar o 1 e vou colocar quantos zeros? Quantos? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou multiplicar isso aqui agora por 3. 3 vezes 0 é 0. Então quantos zeros eu vou copiar? 1, 2, 3, 4, 8 zeros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 vezes 1 dá 3. Isso aqui de metros. Quantos metros então? Cada 3 casinhas é uma classe, né? 1000 milhões. 300 milhões de metros. O que é isso, a velocidade da luz? Quer dizer que, vamos supor, se a hora que lá no Sol, não, no Sol não, vamos supor, lá no espaço, explodiu uma coisa lá. A imagem para chegar nos nossos olhos, ela vai correr a 300 milhões de metros por segundo. Nossa Senhora. Tá?
Vocês já viram eu estava vendo o encerramento do rodeio lá da minha casa, deu para ver a queima de fogos. Já aconteceu de você ver assim fogos de longe? Sim. Você já viu que você vê o clarão, depois de alguns segundos você escuta o estouro? Sim. Isso é porque a velocidade da luz é mais rápida do que a velocidade do som. Então você vê primeiro para depois escutar. Então, e vocês já viram quando dá aquele clarão e depois você escuta o barulho do trovão? Aquele clarão quer dizer que já aconteceu. Tem gente que escuta, vê o brancão, daqui a pouco fica esperando, daí dá um clarão e fala, isso caiu perto, caiu nada. Depende da quantidade de segundos que levou para você escutar o barulho. E quando teve queima de fogo, eu não sei o que caiu na minha cabeça 2 vezes. 2 vezes? 2 vezes alguma coisa caiu na minha cabeça, não sei o que. Você é louco? Que azar. Então vamos lá. Olha aqui a resposta. Você é louco? Desculpe agora. Não é nada. Mas eu fica. Tá errada essa resposta aqui. O Enzo ficou aqui pra contar a resposta. Pra contar a história que. Deixa eu arrumar aqui que tá errada essa resposta aqui. Tá errada essa resposta onde? Algum lugar tá errada essa resposta, presta atenção. Acho que é 0,10. Porque cada 1 quilômetro são igual a 1000 metros, certo? Eu vou arrumar isso aqui, vou apertar pausa e vou arrumar. Mais um pouquinho. Hoje eu vou chorar onde. Não vou falar nada. Fica quieto. Olha lá. Então eu já arrumei aqui. Tava errado ali, ó. Então, 3 vezes 10 elevado à quinta potência é 3 vezes 10, 1 com 5 zero. 1, 2, 3, 4, 5. Que vai dar o quê? 300.000 quilômetros por segundo. Certo? E aí, quando eu pego 300.000 quilômetros por segundo e multiplico por 1000 metros, que é o equivalente a cada quilômetro, vai dar 300.000 metros por segundo. Sendo assim, a velocidade seria aproximadamente a 300.000 metros por segundo. Por se tratar de número muito grande, podemos responder utilizando as notações científicas, do jeito que a gente fez lá. Esse é o que foi nos dado. 3 vezes 10 elevado à quinta potência, vezes 10 elevado à terceira, que equivale a 1000 metros, e a gente faz o quê? Mantém a base e soma os expoentes. Então a resposta em notação científica, em potência, né? 3 vezes 10 elevado à oitava potência, certo? Próximo exercício. Ainda na página 12, 2.2. Considerando os números 2 elevado à décima potência, 10 elevado à terceira potência, que também pode ser lido como 10 elevado ao cubo. Muito bem, só 2 alunos que eu vi que estavam prestando atenção. Tem um que está brincando aqui na minha frente. E 10 elevado à sétima potência. Qual deles é escrito com o maior número de dígitos? O que seria dígitos? O que seria dígitos? De algarismos, né? Dígitos são números. Quantos que dá 2 elevado à décima potência? 2 vezes 2 dá 4. Vamos montar aqui, calma aí, já gostei. Gostei da sua atitude, gostei da atitude. Quantas vezes eu vou pôr o 2 aqui, Vitória? 10. 1, 2, 3, pode. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por ser código binário em computador e eu ter formação em computador, eu já sei a resposta aqui. Porque a gente sempre trabalhou com 2 na base, na programação de computadores. Então vamos começar lá. 2 vezes 2? 4 vezes 2? 8 vezes 2? 16 vezes 2? 32 vezes 2? 64 vezes 2? 128 vezes 2? 256 vezes 2? 512 vezes 2? 1024. Tá?
Na informática, quando a gente fala assim, eu tenho um arquivo que dá 1 megabyte. Quantos kilobytes é 1 megabyte? Tem gente que acha que é 1000. Não é, é 1024. Tá? Os múltiplos, para mudar lá a nomenclatura, é sempre 1024. Já aconteceu de vocês comprarem um pendrive de 8 GB e na hora que você coloca no seu computador lá, ele fala que tem 7,86 GB? Com certeza. Por quê? Porque na hora que vai converter em 1024 cada um, ele faz isso, tá? Ele converte tirando esses 24 aqui a menos. Bom, apaguei. O 2 elevado à 10ª potência, então a resposta dá 24. Então 2 elevado à 10ª igual a 1024. Quantos dígitos? 4 dígitos. Agora, 10 elevado à 3ª potência. Mas quando a gente tem a base 10 e o número em cima, fica mais fácil a gente colocar o número 1 e colocar a quantidade de zero que está no expoente, né? Esse truque nós já vimos, né? Quanto zero eu vou pôr? 3. Empatou, né? 4 dígitos também. E 10 elevado à 7ª potência? 1. E quanto zero eu vou pôr? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos dígitos foram? 8 dígitos. Qual tem o maior número de dígitos? 10 elevado à 7ª potência. Certo? Vai dar 8 dígitos. Não, calma, tô fazendo a conta. Calma aí. Oxi, copiei errado. Vamos lá. A atividade 2. Potências com valores astronômicos. Tá? O ano passado tinha um erro. Eu fui conferir agora. Já arrumaram, né? Porque o valor que está em azul aqui estava um outro valor que não fazia sentido. Falava que uma cidade de uma cidade a outra percorreram tipo 250 metros só. Entendeu? Era uma coisa muito fora da realidade. Então vamos lá. Jonas e Osmar decidiram realizar uma viagem e visitar a cidade de Olímpia, que fica no interior de São Paulo, a cerca de 2 elevado a 7 vezes 5 elevado a 5 metros de distância da capital paulista. A viagem durou cerca de 2 elevado ao quadrado vezes 3 vezes 5 elevado ao quadrado em minutos. Depois de passarem alguns dias na cidade, resolveram percorrer cerca de 2 elevado à 6ª potência vezes 5 elevado à 5ª potência metros até a cidade de Birigui, levando cerca de 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado de minutos. Com essas informações, com as informações do problema, resolva as potências e represente os resultados em quilômetros e horas, utilizando notação científica para as distâncias. Então vamos lá. Primeiro, vamos achar isso aqui. Quantos metros eles percorreram? 2 elevado à 7ª vezes 5 elevado a 5. 2 elevado a 7 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quantos hoje já tem ali? 4, né? 5, 6, 7. Vezes, esse vezes aqui que eu fiz uma destacado lá. 5 elevado à 5ª potência. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Igual a, vamos lá, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64 vezes 2, 128. Parei aqui. Agora começa. 5 vezes 5. Ah, professor, não podia continuar? Poderia, só que dá mais trabalho. É mais fácil fazer múltiplos iguais. 5 vezes 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625.
625 vezes 5, não consegui fazer de cabeça. Então vamos lá. Vai Fazer. dar 1.400 e... 5 vezes 5, 25, subiu 2. 1.200 e... 5 vezes 2, 10, com mais 2, 12, foi 1. 5 vezes 6, 30, com mais 1, 31. 3.125. Mas eu tenho que pegar agora o 128 e multiplicar pelo 3.120. 3.125 vezes 128. 8 vezes 5, 40, subiu 4. 8 vezes 2, 16, 17, 18, 19, 20, subiu 2. 8 vezes 1, 8, com 2, 10, subiu 1. 8 vezes 3, 24, com mais 1, 25. Matou 8, coloca o cruzinho em homenagem a ele. 2 vezes 5, 10, subiu 1. 2 vezes 2, 4, com mais 1, subiu 5. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Bom, o 8 já estava mortinho, o 2 já estava morto agora. Agora 1 vezes qualquer coisa é ele mesmo. Então eu vou começar de trás para diante. 5, 2, 1 e 3. Somando tudo. 0, 0, 10, foi 1. 6, 7, 8, 9, 10. 10 ou 11? 5 com mais 2, 2, 9, 10. Foi 1. 1 com mais 2, 3. Com mais 6, 9. Com mais 1, 10. Foi 1. 1 com mais 3, 4. Então, quantos metros? 400 mil metros. Ah, mas ele quer em notação científica. Como que fica esses 400 mil metros em notação científica? 400 mil metros fica o 4. 4. Expoente 5? Não. 4 vezes 10. Expoente 5. Não pode esquecer que a base é sempre 10. Certo? Em metros. Agora, isso aqui... Ai, ai, ai. E agora? A hora que vai subir a resposta, vai descer junto lá. Eu vou ter que arrumar depois. Então vamos lá. Agora vamos descobrir os minutos. Eu vou apagar. Vamos deixar marcadinho aqui no canto. Vocês já sabem, né? Quantos que deu? 4 vezes 10 elevado à quinta. Elevado à quinta potência. Agora nós vamos fazer o minutos. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Esse não vai dar muito trabalho, né? É mais fácil. Então vamos lá. 2 ao quadrado é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5. Quando eu estou numa resolução, eu sempre resolvo primeiro as potências. Então 2 ao quadrado é 4 vezes 3 vezes 5 ao quadrado é 25. Agora eu multiplico todo mundo. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 25 vai dar... Vamos montar a conta? 25 vezes 12. 2 vezes 5, 10. Foi o 1. 2 vezes 2, 4. Com mais 1, 5. Matou 2. Coloca a cruzinha em homenagem a ele. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 0, 10, foi 1, 300. 300 minutos. Eles pediram também o tempo em notação científica? Não, né? Não. Notação científica para as distâncias. Só por curiosidade. 300 minutos é quantas horas? 300 minutos são cada 60... É só fazer 300 dividido por 60. Corta um zero aqui, corta um zero aqui para ficar mais fácil. Quem vezes 6 dá 30? É o 5. Então 5 horas. Então levou 5 horas para ir de São Paulo até Olímpia. Olha, de Guapiara até Olímpia eu fiz 8 horas, se não me engano. Parei um pouquinho para descansar, né? Você foi, né, Sérgio? Não, fui mesmo. Você foi? Fui de carro. Longe. Ai, apaguei tudo lá. Sério.
depois de passarem alguns dias na cidade, resolveram percorrer cerca de 2 elevado à sexta vezes 5 elevado à quinta. 2 elevado à sexta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32 vezes 2, 64. 64 vezes 5 elevado à quinta potência. Nós já tínhamos feito. Quantos que dava 5 elevado à quinta potência? 5 vezes 5, 25. É, mas nós fizemos. Quem marcou aí? Dá 3.125. 3.125. Então agora eu faço 64 vezes 3.125. 3.125 vezes 64. 4 vezes 5, 20. Subiu 2. 4 vezes 2, 8 com 2, 10. Subiu 1. 4 vezes 1, 4. Com mais 1, 5. 4 vezes 3, 12. Matou o 4. Coloca a cruzinha homenageia. 6 vezes 5, 30. Subiu 3. 6 vezes 2, 12. 13, 14, 15. Subiu o 1. 6 vezes 1, 6. Com mais 1, 7. 6 vezes 3, Vai, fala mais 8. 18. 0 com mais nada, 0. 0 com mais 0, 0. 5 mais 5, 10. Foi 1. 1 com mais 2, 3. 3 com mais 7, 10. Foi 1. 1 mais 1, 2 mais 8, 10. Foi 1. 1 mais 1, 2. Andou 200.000 metros. Até a cidade de Mirim. 200.000 metros. Como que fica a notação científica? 2 vezes. 10 elevado a 5. Muito bem. Agora aprendeu. Certo? Elevado a quinta potência. É. Ai, tem que calcular o tempo dele ainda. Mas o tempo ali tá fácil. 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Quantos que dá? 25. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 25. 25 vezes o 6. 6 vezes 5 dá 30. Subiu 3. 6 vezes 2, 12. Com mais 3, 15. 150 minutos. E 150 minutos é quantas horas? Só nível de curiosidade. 2 horas e meia. Vamos fazer aqui, ó. Corta o 0, corta o 0. Quem vezes 6 dá próximo do 15? 2. 2 vezes 6. Ela não falou 2 horas, depois ela já quer mudar para 3. Não, mas é 2 horas e meia. Então, 2 horas, daí você já falou que dava 3 aqui na divisão. Ah, tá. 2 vezes 6 dá 12. Só porque eu acertei que tá aí. Que 12. Deu errado, senhor. 5 mais 2 é 3. Quantos que dá? 3. 3. Respeita. Tá. 2 horas E meia, vírgula. e sobra 3. Presta atenção. Se eu não cortasse o 0, ia dar mais legal. Quer ver? Nós não vamos continuar ali. Nós vamos sem cortar o 0. Vocês vão entender o porquê. Quando tiver com tempo, não corte o 0. Quando for falar de tempo. Olha por que que eu vou falar para vocês. Dá 2 horas e 3. O que era aquele 3 ali? Meia? É 30 minutos. Mas 3 dá a impressão que é 2 horas e 3 minutos. Então olha bem aqui, ó. Quando for falar em tempo, não corte os zeros. Ó, 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 6 dá 12. 150 menos 120 dá, resta 30. Dá para continuar dividindo? Não. Então 2 horas e quantos minutos? 30 minutos. Se eu continuasse dividindo, ia dar 2,5. 2 horas e meia é 2,5, tá? Não confunda as coisas. Isso aqui era nível de curiosidade. Deixa eu voltar lá para ficar bem. Continuando. Olha lá então. Subindo a resposta. Ficou só a resposta agora. Tá bom. Olha lá. Resposta. Distância. 400. É 4 elevado... Ah, tá errado aqui. Ah, tá. Lembra que nós tínhamos chego a 4 vezes 10 elevado a 5? Por que aqui está 4 vezes 10 elevado ao quadrado?
Quem sabe me dizer o porquê? As duas respostas estão certas. Metade? Porque aqui era em metros e aqui está em quilômetros. Quilômetros vai fazer o quê? 10 elevado a 5 metros e dividir por 10 elevado a 3. Porque cada quilômetro não é 10 elevado a 3, que dá 1000. Quando você tem divisões de bases iguais, expoentes diferentes, se mantém a base e subtrai o de cima menos o de... Quantos que dá 5 menos 3? 2. Então, isso aqui está certo e isso aqui também está certo. Desde que você venha com M depois aqui e aqui com km, para falar que é quilômetros. O tempo de duração da viagem de São Paulo a Olímpia é de 2 elevado ao quadrado vezes 3 vezes 5 elevado ao quadrado, que dava 300 minutos, que chegamos à conclusão de 5 horas. Se eu fosse montar em potência, ficaria 5 elevado a 1 hora. A distância de Olímpia a Birigui dava 200 metros. E nós chegamos que dava 2 vezes 10 elevado a 200 metros, não, 200 mil metros, ou seja, 200 quilômetros. Então isso aqui está correto, assim como isso aqui também está correto, né? Porque daí eu transformei em quilômetros. Transformando em quilômetros eu divido por 1000, então seria 3 zeros a menos. Tudo bem? Tempo de duração da viagem de Olímpia, né? Chegamos à conclusão que era 150 minutos, ou seja, 2,5H, 2 horas e meia, 2,5 quer dizer 2 horas e meia, ou 2 horas e 30 minutos, certo? Vamos para o próximo? O que é o próximo? Dá tempo sim, eu acho. Ah, vai começar a atividade 3, né? Não. Então nós vamos parar por aqui hoje, tá bom? Para você que assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Deixa lá. Atividade 3 ou 4 para deixar no que vem? Salve,